Também poderia escrever dessa forma para simplificar. Tá? Composição de funções. Definição. Dadas as funções fg, a composição de fg, denotada por fog, ou f bola g, é a função definida por f bola g, ou fog de x, é igual a f de g de x. Por definição, o domínio de fog consiste em todo x no domínio de g, para a qual g de x está no domínio de f. Exercício, vamos lá. Seja f de x igual a x ao quadrado mais 3 e g de x igual a raiz quadrada de x. Encontre, letra A, fog de x, f bola g de x. B, de Botafogo, gof de x, g bola f de x. Solução. Então vamos lá. A forma para f de g de x é f de g de x, quer dizer, aonde tem x na f, eu vou colocar o g de x. Então vamos pegar aqui a f de x. Cadê f de x? F de x é x ao quadrado mais 3. Quando eu faço f de g de x, tá, pessoal? Que escrever f bola g de x é a mesma coisa que escrever f de g de x. São duas maneiras de escrever a mesma coisa. Então, f bola g de x é a mesma coisa que f de g de x. O que significa isso? Que eu vou pegar a f e no lugar do x da f eu vou colocar o g de x. Aqui. Eu vou pegar a f, quem é a f? X ao quadrado mais 3. Aí, para eu calcular o f bola g, ou fog de x, eu vou pegar a g e colocar no lugar do x. Então, vai ficar g de x ao quadrado mais 3. Então, ficou g de x ao quadrado mais 3. E quem é a g de x? A g de x está aqui, ó. A g de x é igual a raiz quadrada de x, correto? Então, vai ficar fg de x é igual a g de x ao quadrado mais 3. Quem é a g de x? Acabamos de ver que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, mais 3. Como o domínio de g é de 0 a mais infinito, por que o domínio de g é de 0 a mais infinito? Vamos lá olhar aqui. Porque g é raiz quadrada e não existe raiz quadrada de número negativo. Então, meu x tem que ser maior ou igual a 0. Por isso que o domínio de g é um intervalo fechado de 0 a mais infinito. E o domínio de f de menos infinito a mais infinito, ou seja, é o real. Por que o domínio de f é real? Porque não tem fração e não tem raiz. Toda função que não tem fração, não tem raiz, o domínio é real, ou seja, de menos infinito a mais infinito. Então, o domínio do fog, do f bola g, consiste em todo x pertencente ao intervalo 0 a mais infinito, de modo que g de x está em menos infinito a mais infinito. Assim, o domínio do fog é de 0 a mais infinito. Logo, fog de x é igual a x mais 3 para x maior ou igual a 0. Certo? Aqui a gente teve que pegar o domínio do g, porque o g ele é mais restrito que o domínio de f. Tudo bem, o domínio de o f está sendo elevado ao quadrado, mas eu não vou usar o x aqui, eu vou usar a raiz quadrada de x. Então, eu não posso pegar a raiz quadrada de um número negativo. Isso que eu tenho que me atentar, ok? Solução B. Agora nós queremos g de f de x. Tá? G de f de x, o GOF. Então, o que é g de f de x? Eu vou pegar a minha função g e aonde tem x na minha função g, eu vou colocar o f de x. Quem é a minha função g? Minha função é raiz quadrada de x. Então, vai ficar raiz quadrada de f de x. Então, vamos lá. Então, g de f de x vai ser igual a raiz quadrada de f de x, que vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Como o domínio de f é de menos infinito a mais infinito e o de g é de 0 a mais infinito, o domínio do GOF consiste em todo x em menos infinito a mais infinito, de modo que f de x, que é igual a x ao quadrado mais 3, está em 0 e mais infinito.
Assim, o domínio do GOF é de menos infinito a mais infinito. Logo, GOF de g de x é raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Ok? Exercício 3. Encontre f bola g bola h de x. Agora eu quero vou calcular a função composta de f com g e depois composta com h. Eu sei que f de x é igual a raiz quadrada de x, eu sei que g de x é igual a 1 sobre x, e eu sei que h de x é igual a x ao cubo. Vamos lá, qual que é o domínio dessa função? Função de f de x. Aqui tem raiz quadrada. Então, o domínio aqui, ó, o x não pode ser número negativo. Então, x tem que ser maior ou igual a zero. Então, meu domínio aqui vai ser intervalo fechado de zero até mais infinito. Aqui, qual que é a função da g de x? Olha, a g de x tem uma fração. O que não pode acontecer na fração? Ter zero no denominador. Então, o meu x não pode ser zero. Então, aqui o domínio vai ser o r asterisco, né, que é o r sem o zero, ou intervalo aberto de menos infinito a zero, aberto no zero, união com intervalo aberto de zero a mais infinito. E aqui, h de x, qual que é o domínio dessa função? Tem fração aqui? Não. Tem raiz aqui? Não. Então, o domínio dessa função é real, ou seja, de menos infinito a mais infinito. Então, solução. Olha, f bola g bola h de x é igual a f de g de h de x, né? Então vamos lá, quem que é h de x? H de x é x ao cubo. Então a gente é tipo um parênteses, a gente faz de dentro para fora. Então primeiro eu vou calcular o g de h. Então eu vou pegar a minha g, né? A g está fora e eu vou pegar a minha g, aonde tem x na g, eu vou substituir pela h. Quem que é h? X ao cubo. Então ficou f de x ao cubo, de g de x ao cubo. Correto? Quem que é f de g? Agora eu vou pegar minha f com a g. Então, quem que é a f? É a raiz quadrada de x. Quem que eu vou colocar no lugar do x? A g de x ao cubo, que vai ficar 1 sobre x ao cubo. Correto? Olha, quem que é a g de quem que é a g de x ao cubo? A g de x ao cubo, eu vou pegar onde tem o x e vou colocar o x ao cubo. Então, fica 1 sobre x ao cubo. Então, vai ficar f de 1 sobre x ao cubo. Então, agora eu vou calcular minha f. Quem que é minha f? Raiz quadrada de x. No lugar do x, quem que vai entrar? 1 sobre x ao cubo. Então, ficou raiz quadrada de 1 sobre x ao cubo, que é igual a 1 sobre x elevado a 3 meios. Tá? Aqui já tirou o valor da raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 3 meios não dá para tirar a raiz exata, né? Então ficou x elevado a 3 meios, que é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de x ao cubo. Tá? Aqui simplesmente ele escreveu raiz quadrada em forma de expoente. Tá? Mas poderia ficar tranquilamente 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Famílias de funções. O gráfico de uma função constante f de x igual a c é o gráfico da equação y igual a c, que é a reta horizontal mostrada na figura ao lado. Então, vamos lá. Isso aqui é uma família de retas. Então, o gráfico de uma função constante f de x igual a c é o gráfico da equação y igual a c. Quando eu falo que y igual a c, vamos pegar um exemplo. Y igual a 3. Né? O que significa y igual a 3? Que para qualquer valor de x, né, se eu falo que y igual a 3, essa função não vai depender do x. Se eu falo, por exemplo, que y é igual a 3x, aí sim eu vou ter que depender do valor de x. Quando eu falo que y é igual a 3, olha, não tem x na função. Então significa o seguinte, que para qualquer valor de x, independente do valor de x, meu y sempre vai ser 3. Então qual que é o gráfico dessa função constante? É uma reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto 3. Agora aqui, a minha função é y igual a c. Eu não sei, um c é uma constante qualquer. Então, o que significa isso? Que para qualquer valor de x, não interessa o valor de x, meu y sempre vai ser c. Então que gráfico é esse? É um gráfico horizontal ao eixo x que passa pelo ponto c, que nós não sabemos qual ponto que é, uma constante qualquer.
Se variarmos C, obteremos um conjunto ou uma família de retas horizontais, como mostrado na figura ao lado. Então aqui, quanto que agora eu estou dando valores para C? Meu C vale 4. Então o gráfico dessa função, né, y igual a 4. Então vai ser uma reta que passa no ponto 4, uma reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto 4. Não, meu C é igual a 3. Então vai ser uma reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto 3 e assim sucessivamente. Correto? As constantes que variamos para produzir uma família de retas, uma família de curvas, são denominadas parâmetros. Por exemplo, lembre-se que uma equação da forma y igual a mx mais b representa uma reta de inclinação m e intercepto y em b, ou seja, vai cortar o eixo y no ponto B. Se y, vamos supor que y é igual a 3x mais 5, quer dizer que essa reta vai cortar o eixo y no ponto 5. Se mantivermos B fixo, se mantivermos B fixo e tratarmos M como um parâmetro, obteremos uma família de retas cujos membros têm todos o mesmo intercepto em Y em B. Lógico, se o M varia, y igual a 3x mais 3, 3x mais 5. Então, aonde essa reta vai cortar o eixo y? Em 5. Vou mudar, y igual a 10x mais 5. Aonde essa reta vai cortar o eixo y? Também em 5. Então, se eu mudar só aqui e não mudar aqui, sempre a reta vai cortar o eixo y no mesmo ponto. É isso que está falando aqui. Correto? Aqui está o exemplo, uma família de curvas, no caso é reta, aqui está o intercepto. Vamos supor que aqui vale 5, como eu falei para vocês. Então o M vai variando, o M ele define o ângulo da reta, e vai variando o ângulo, mas a reta sempre corta o eixo Y no mesmo ponto. No caso aqui, no nosso exemplo, nós falamos que era 5. Quando mantemos M, lembrando, M ele define o ângulo que a reta faz com o eixo X. Quando mantemos M fixo e tratamos B como parâmetro, obtemos uma família de retas paralelas, cujos membros têm todos a mesma declividade M. Então agora o B vai variar e o M é fixo. Então lá, Y igual a, vamos colocar lá assim, vamos chutar lá, x mais 5. Então, ele tem, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui x mais 5. Então, está aqui o ponto 5, vamos x mais 6. Veja bem, o que vai mudar é onde a reta corta o eixo y, mas o ângulo continua o mesmo. Por que o ângulo continua o mesmo? Porque o meu m está fixo. Então, quando eu mantenho o M fixo e mudo o parâmetro B, quer dizer que a reta vai continuar, vão ser retas paralelas que vão subindo ou descendo. Agora, ao contrário, quando eu mantenho o B fixo e mudo o M, o ângulo da reta que vai mudar e o ponto que a reta vai cortar o eixo Y mantém o mesmo. A família y igual a x elevado a n. Uma função da forma f de x é igual a x elevado a n, onde n é uma constante, é denominada função potência. Os gráficos dessas curvas para n igual a 1, 2, 3, 4 e 5 estão abaixo. Então, aqui, aqui quanto que vale meu n? 1, y igual a x elevado a 1. Aqui quanto vale meu n? 2. Meu y igual a x ao quadrado. Aqui quanto vale meu n? 3. Meu y igual a x elevado ao cubo. Quanto vale meu n aqui? 4. Meu y igual a x elevado à quarta. Quanto vale meu n aqui? 5. Meu y igual a x elevado à quinta. O primeiro gráfico é o da reta y igual a x. Nós estamos careca de trabalhar com esse gráfico aqui, y igual a x é uma reta. É uma reta que passa pela origem. Intercepta o eixo, tanto o eixo x como o eixo y, no ponto 0, cuja inclinação é 1 e passa pela origem. O segundo gráfico aqui é uma parábola de concavidade para cima e tem o vértice na origem.
parábola a gente está cansado de trabalhar com ela também, né? Função do segundo grau. Então, quando o meu n é igual a 2, a função minha, o grafo da minha função vai ser uma parábola. Para n maior ou igual a 2, né? Maior que ou igual a 2, o formato da curva de y igual a x elevado a n vai depender se n é par ou ímpar.